Tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, ao nosso capítulo, que é o capítulo 5, 7, que fala sobre deslocamento populacional. E hoje a gente vai saber um pouquinho sobre a busca pelas drogas do sertão, Que na aula passada a gente falou sobre os deslocamentos, Falamos também sobre a população em movimento, falamos sobre as bandeiras e a figura dos bandeirantes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a busca pelas drogas do sertão, tá bom? Então vamos lá entender um pouquinho desse conteúdo. Bem, além das expedições de bandeirantes, outros deslocamentos ocorreram no período colonial. Com a descoberta das drogas do sertão, principalmente na região amazônica, milhares de pessoas foram atraídas para o interior, o que permitiu a ocupação de lugares ainda pouco habitados pelos colonos. Leia o texto sobre a exploração econômica da região amazônica. Então vamos lá ler um pouquinho desse texto. A economia da região gravitava em torno das chamadas drogas do sertão: cravo, canela, anil, castanha do Pará, urucum e cacau, que eram colhidos na selva. Nessas atividades econômicas, os colonos utilizavam o trabalho dos indígenas, profundos conhecedores da selva. Cacau, canela, castanha do Pará e alguns exemplos de drogas no sertão. Então aqui nessa imagem, a gente tem um cacau, a castanha do Pará e a canela, que são alguns dos exemplos das drogas do sertão, certo? Uma grande variedade de plantas e ervas eram empregadas com fins medicinais. Outros produtos como o cacau, a canela e a castanha do Pará eram utilizados na alimentação. Então, tinha variedade de plantas e ervas que eram medicinais, que eram para algum tipo de doenças, e já o cacau, a canela e a castanha do Pará eram utilizadas como forma de alimento, certo? As drogas do sertão eram muito valorizadas, por isso muitas delas eram utilizadas como moeda de troca em diversas atividades econômicas realizadas no Brasil colônia. Que é anil é o tipo de planta e gravitava é girava, certo? Então esses são os significados das palavras do texto. Além das drogas do sertão, também houve a exploração de metais preciosos, que foi outra atividade econômica que estimulou o deslocamento populacional para lugares distantes do litoral, principalmente no século XVIII. Para abastecer os moradores da região das minas com mercadorias, foram organizadas expedições, entre elas as dos tropeiros e as mansões. Os tropeiros eram comerciantes que percorriam diversas rotas rumo ao interior da colônia, certo? Transportando uma grande variedade de mercadoria no lombo de mulas. Já os mansões eram expedições que transportavam mercadoria para as minas por meio de rotas fluviais. Vamos observar o mapa. Esse aqui é o nosso mapa, certo? É o fluxo de mercadorias para a região das minas, certo? Então aqui a gente tem um fluxo de como as mercadorias saíam de cada parte da região do Brasil, Aí na do Nordeste fornecia o gado vivo, certo? Sudeste, em São Paulo, fornecia doces e farinha de trigo. Já no Rio de Janeiro, fornecia tecidos, ferramentas e alimentos de origem europeia. No Sul, fornecia mulas e carne seca. E esse aqui, bem rosinha, é a parte do núcleo da zona mineradora, certo? Então, isso aqui é o fluxo de mercadoria que saía de cada parte do Brasil, do Nordeste, do Sudeste, do Sul e a parte do núcleo de mineradora, que ficava ali em Minas Gerais, certo? Aí ficava entre Ouro Preto, Mariana, Diamantina, então ali era o fluxo das mineradoras, o núcleo, na verdade, certo? A pecuária, Aí aqui a gente consegue observar essa gravura, certo? Que é o transporte de carne bovina em 1835. No século XVI foi que teve início no Brasil a atividade de criação de gado, que é conhecida como a pecuária, certo? Essa atividade econômica também foi responsável pelo deslocamento de muitas pessoas para a região do interior do Brasil. Então, além das minas, além da parte da busca de drogas do sertão, também teve a pecuária, que teve essa movimentação, de muitas pessoas indo para o interior do Brasil. No início da colonização, a pecuária estava ligada ao funcionamento dos engenhos e por isso também era desenvolvida no litoral do território. Então, como os animais eles ajudavam na parte do engenho lá em si, porque precisava dos animais para fazer o serviço lá de algumas máquinas e carregar também as partes pesadas, eles utilizavam os animais, certo? Então, por isso que também tinha essa parte no litoral.
eram utilizados, né, principalmente no transporte de cana-de-açúcar e para movimentar moedas, como eu disse, né? Eles eram utilizados para carregar coisas mais pesadas e também como transporte, né, no fluxo de transporte de cana-de-açúcar, das moedas, entre outros, certo? Porém, com o passar dos anos, houve um aumento na área de cultivo canavieiro e os rebanhos foram levados ao interior do território brasileiro. Além disso, o gado passou a ser utilizado para fornecer carne e couro aos habitantes da colônia. Então, além deles ser utilizados como transporte, quando eles foram levados para o interior, eles forneciam a carne e o couro aos habitantes da colônia, certo? A criação de gado em fazendas no interior do Brasil levou muitas pessoas a se deslocarem para trabalhar nesses lugares. Isso proporcionou um aumento na circulação de pessoas no interior do país. Os trabalhadores responsáveis pela criação dos animais e pela manutenção da fazenda são chamados de vaqueiros. Os vaqueiros cuidavam dos rebanhos de gado bovino que eram criados soltos em grandes áreas de pastagem. Essa profissão existe até os dias de hoje no Brasil e possui características próprias em cada região do país. Hoje em dia ainda existem os vaqueiros que cuidam dos animais, né, dos bois e das vacas. Eles continuam soltos em áreas extensas, né, de pastagem, em fazendas de criação de gado, certo? Então até hoje ainda existe essa profissão e esse tipo de criação, tá bom? É isso, pessoal. Hoje a gente falou um pouco sobre as explorações de metais preciosos, que atraiu grande fluxo de pessoas para a chamada região das Minas. Também vimos os deslocamentos, né, de grande número de pessoas para o espaço rural, para ter onde tinha a criação de gado nas fazendas, né, os vaqueiros. E também vimos o deslocamento dessas pessoas atrás das drogas dos sertões, né, que eram o cacau, a castanha, entre outros, certo? Essa aqui é a nossa agenda da página 254 e 255. Módulo 3, tá bom? Um beijão, qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, tchau!